E daremos sequência à nossa série, baseado lá no livro de Provérbios, onde nós estamos discorrendo este mês a palavra de Deus através de reflexões que venha nos instruir e nos orientar para a vontade de Deus. E o nosso tema de hoje, em Provérbios, no capítulo 14, nos versos 22, é planejamento, as sementes do futuro. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14, nos versos 22. Acaso não erram os que maquiam o mal? Mas o amor e felicidade haverá para os que planejam o bem. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus para tudo que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Gente, a Bíblia, além de ser um livro espiritual, que a cada dia nos reconcilia com Deus, a palavra de Deus também é um manual de vida, é um manual de sabedoria, é um manual do bem-estar, porque a palavra de Deus, ela sempre nos norteia para a vontade de Deus, nos direcionando, nos orientando para todas as áreas das nossas vidas. Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro completo. É nela que contém as verdades, é nela que contém as dicas, as instruções de como nós podemos sermos felizes, mesmo diante das complexidades da vida. Eu sempre repito isso, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro eficaz. A palavra de Deus, ela nos instrui, gente, a cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. A Bíblia nos instrui a vivermos sempre alegres, motivados. Ou seja, a Bíblia é um livro pedagógico e educativo. Ela é a palavra de Deus que vai te direcionar, que vai me direcionar para tudo aquilo que Deus já propôs para cada um de nós. Porque a palavra de Deus é um livro completo. Nela nós encontramos uma direção ou um direcionamento mais assertivo para tudo que nós precisamos. E nesse texto que nós acabamos de ler, de Provérbios, no capítulo 14, nos versos 22, o sábio aqui, ele está nos ensinando a termos um futuro mais seguro. Não só para nós, mas para a nossa família, a partir de um planejamento bem elaborado para as nossas conquistas. Olha só que interessante. Muitas vezes o nosso olhar, quando lemos a Bíblia, é de um olhar somente espiritual. Mas a Bíblia, conforme eu disse anteriormente, é um livro que nos conduz para um futuro promissor, para um futuro mais elaborado, para um futuro para grandes conquistas que nós desejamos e almejamos. E no livro de Provérbios, o planejamento, ele é compreendido como as sementes para o futuro. Pois se cada um de nós entendermos esse contexto, nós vamos compreender, conforme a palavra também de Deus nos diz, que nós só plantamos aquilo que nós colhemos. Essa é a lei da vida. Isso significa que se no atual presente você está semeando sementes com propósito promissor, seguramente lá no futuro a sua colheita será eficaz. Mas se no momento presente você não está plantando nenhuma semente, ou se a semente que você está plantando não tem qualificações, seguramente lá no futuro a sua colheita não será nada interessante. Por isso é importante que eu e você observemos a nossa vida e façamos um planejamento dentro do contexto da vontade de Deus para cada uma de nós. Pois quando nós plantamos sementes promissoras, alinhadas e ajustadas, aquilo que Deus disse que nós podemos e somos e temos nele, seguramente lá no futuro nós colheremos sementes para a glória de Deus. Seja comais ou bebais, que seja tudo para glorificar o nome do Senhor. Essa é a lei da vida, é dessa forma que o Senhor nos ensina. E o Provérbios aqui, o sábio, ele está nos ensinando que nós não podemos construir uma casa primeiro sem uma planta. Nós não podemos, por exemplo, fazer uma viagem sem decidir antes o roteiro. É insensatez, não faz sentido. Nós não podemos iniciar um empreendimento sem antes examinar primeiro os custos. O sábio chama tudo isso de insensatez quando nós agimos sem antes um planejamento. Ou seja, quem age sem planejar, planeja fracassar. Essa é a real conjectura para quem realmente
toma decisões sem antes fazer um planejamento. Porque o planejamento, gente, são as sementes do futuro. Ou seja, você está semeando para colher lá na frente um futuro promissor ou um futuro sem sentido. E o sábio também, dentro desse contexto, ele menciona que há pessoas que maquiam o mal. Ou seja, são aquelas pessoas que gastam o seu tempo e energia na sua vida cogitando formas e meios ilícitos para chegar onde querem chegar. Pessoas que agem dessa forma, elas até plantam uma semente, mas lá no futuro a conta chega, até porque a conta chega para todos nós. Todos nós iremos colher um dia a semente que nós plantamos, sejam sementes promissoras ou sejam sementes insensatas. E lá na frente, quando a conta chegar, possa ser que você colha uma semente atrativa, eficaz, que proporcione para você e para sua família momentos plenos de felicidades, de alegrias. Ou pode ser também que lá na frente você venha colher sementes de autossabotagem, semente de procrastinação, em que você vai olhar para a sua vida e vai perceber que você correu, e lá na frente você não colherá nada que seja interessante, porque no momento presente está plantando sementes incongruentes com aquilo que realmente você deseja. Ou quem sabe você não está plantando nada. Então isso é muito sério. A nossa vida cristã precisa também ser instruída de forma pedagógica e educativa, porque nós plantamos não só para o dia de hoje, mas também para o futuro. E pessoas que vivem uma vida sem um preparo, sem uma organização, sem um planejamento, mesmo vivendo uma vida espiritual em Deus, lamentavelmente vivem frustradas e decepcionadas, porque não têm um plano para o futuro, porque não plantam uma semente que realmente vai germinar para a sua saúde financeira, que vai germinar de forma qualitativa para o bem-estar da sua família. Então você precisa ter um direcionamento, porque aquelas pessoas que planejam de forma alinhadas com os propósitos de Deus para as suas vidas, seguramente em tudo irá bem, pois a semente plantada, gente, ela cresce e germina e amadurece de forma saudável. Então, essa é a instrução ou a orientação de Deus para os nossos corações nos dias de hoje. Planeja. E o planejamento exige foco, disciplina e clareza de propósito. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, quando você sabe exatamente o que você quer a partir de um alinhamento, de um propósito assertivo com Deus, seguramente a sua semente, ela é assertiva. Você tem alvo, você tem foco, você sabe exatamente o que deseja para o seu futuro. Uma frase de Einstein, um dos grandes pensadores do século XV, que quando a gente não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve. Quando você não sabe o que realmente você deseja da vida, sem um planejamento assertivo, qualquer caminho serve. Significa que você vai nadando conforme a maré e não chega a lugar nenhum. Por isso que muitas pessoas hoje vivem suas vidas frustradas, decepcionadas, se lamentando, porque não sabem o que querem da vida. Ou aquelas que até sabem, mas não se movem, não saem do lugar, porque não estão plantando as sementes que vai germinar de forma positiva para o futuro. Ou então as que estão plantando essas sementes, estão plantando sementes sem foco, sem alinhamento, sem planejamento, sem uma organização prévia, esperando que no futuro terão suas conquistas. Então pare, reflita, faça uma análise de tudo que você está planejando hoje para colher no futuro. Ou se você não está planejando nada, é tempo de você refletir. Qual é o futuro que você deseja para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida profissional, para a sua vida emocional, para os seus relacionamentos. É tempo de planejamento, é tempo de se organizar, para que quando chegar o dia da colheita, você possa olhar para as suas sementes e falar verdadeiramente, valeu a pena cada investimento, valeu a pena cada momento que eu me desdobrei, que eu trabalhei, que eu estudei para conquistar o que realmente está aqui. Então as bênçãos de Deus, gente, ela só chega naquilo que nós plantamos quando há um alinhamento assertivo, dentro do propósito de Deus, dentro de um objetivo com clareza e diante daquilo que nós sabemos o que queremos. Então vão para cima, que Deus tem algo muito maior para nós, não só no dia de hoje, no momento presente, mas também para o futuro. Que Deus abençoe a sua vida e se você acha que essa palavra vem de encontro ao seu coração e possa também alcançar
outras pessoas, outras vidas, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Seja próspero em nome de Jesus, a partir de um planejamento assertivo e alinhado de acordo com a vontade, bondade e misericórdia de Deus para com a sua vida